Nesta segunda videoaula vamos então continuar a resolver o caso prático sobre o IRS na perspectiva da empresa. Nós então estávamos a resolver o caso prático número 1, relativamente à primeira parte. Já fizemos o caso da Marta, o caso do Pedro e do Manuel. E agora vamos resolver a questão da Margarida. Antes de continuar a resolução, só uma questão relativamente ao Pedro. Quando eu estive a resolver, aliás, relativamente ao Manuel Silva, o número 3. Quando eu estive a resolver o ponto número 3, em que o Manuel Silva tem direito a ajudas de custo, porque se deslocou em Portugal, 80 euros, convém ainda referir o seguinte. Nós vimos os vários limites a que as ajudas de custo obedecem, em função do nível de remuneração do trabalhador, por equiparação à função pública, ao nível 18 da função pública e ao nível 9 dos trabalhadores da função pública. Portanto, face aos níveis de remuneração dos trabalhadores, trabalhador com uma remuneração acima de 1.360,03, o valor diário das ajudas de custo completas é de 50,20. Se a empresa pagar acima deste valor, o excedente estará sujeito ao IRS e à Segurança Social. E para deslocações no estrangeiro, o limite diário é de 89,35. Para os órgãos sociais da empresa, será 69,19 para deslocações em Portugal e 100,24 para deslocações no estrangeiro. Para os trabalhadores com remuneração compreendida entre o nível 9 e o nível 18, por equiparação com os funcionários públicos, para deslocações em Portugal, o limite diário é de 43,39 e 85,50 para deslocações no estrangeiro. A empresa pode pagar estes valores, isso significa que não estarão sujeitos ao IRS e à Segurança Social, IRS na perspectiva de retenção na fonte. Se a empresa pagar acima destes valores, como aconteceu no caso prático número 3, o excedente terá que fazer desconto a título de IRS, retenção na fonte e de segurança social. Os trabalhadores com um nível de remuneração abaixo do nível 9 ou inferior ao nível 9, ou seja, 895,21 será 39,83 e 72,72. 39,83 para deslocações em Portugal, 72,72 no estrangeiro. Depois temos aqui o nível 18, o nível 9 e a respectiva equivalência para valores de 2020 e os valores que estiveram em vigor até 2019. Para quilómetros, a utilização da viatura própria ao serviço de entidade patronal, o limite por cada quilómetro é de 36 cêntimos ao quilómetro. O que eu pretendo acrescentar com isto é o seguinte. Nos dias em que as empresas pagam as ajudas de custo e também nos dias em que as empresas pagam ao quilómetro, pelo facto do trabalhador utilizar a viatura própria ao serviço de entidade patronal, eu coloquei na plataforma dois modelos um modelo de ajudas de custo, porque é muito importante para os trabalhadores que recebem ajudas de custo nós procedermos ao preenchimento do mapa das ajudas de custo.
e temos aqui uma minuta que também está em Excel para poderem tê-la do ponto de vista profissional e para preenchimento do mapa de ajudas de custo, onde diariamente, mês a mês, nós vamos colocando o dia em que o trabalhador se deslocou ao serviço da empresa, o serviço efetuado com direito a ajudas de custo, o local onde foi prestado, a hora de saída, a hora de chegada, a percentagem da ajuda de custo, que se é uma ajuda de custo completa é a 100%, e o valor que é pago. E assim, dia a dia. Depois, o trabalhador deverá, portanto, temos aqui a identificação do trabalhador, o nome, a morada e a assinatura do trabalhador. Para as ajudas de custo, eu posso utilizar este mapa. Já para os quilómetros, eu vou utilizar um outro mapa que se chama o Boletim Itinerário ou mapa por deslocação em viatura própria. Portanto, identifico a empresa, depois dia a dia, o local de origem, o local de destino, a justificação e o número de quilómetros que o trabalhador percorreu com a sua própria viatura ao serviço da empresa. Portanto, será um mapa mensal para cada trabalhador que esteja nestas circunstâncias de utilizar a sua viatura própria ao serviço da empresa, assim como um mapa mensal para efeitos de ajudas de custo para cada trabalhador que receba ajudas de custo. Novamente, em relação ao mapa de quilómetros, quando chegarmos ao final do mês, temos o valor por cada quilómetro, conforme a portaria, já sabemos que é 36 cêntimos de limite, e depois até 36 cêntimos por quilómetro, vezes o número de quilómetros, não faz desconto de IRS e de Segurança Social. Se a empresa pagar acima de 36 cêntimos, o excesso, vezes o número de quilómetros, fará descontos de IRS e de Segurança Social. Identificar o nome, a morada e a data, o nome do trabalhador, a sua morada e a data, o seu número fiscal, a matrícula do carro, da viatura e depois a assinatura do trabalhador. Portanto, são dois mapas que têm em Excel nos arquivos para que os possam utilizar e que também têm na parte da frente da plataforma. Agora vamos ao caso número 4. É a Margarida Maia, ela é secretária da direção e em maio a sua remuneração mensal fixa foi de 1.200 euros. O subsídio de alimentação corresponde a 5,34 € por dia. Por acordo com a entidade patronal, recebe o subsídio de férias e o subsídio de Natal em duodécimos. A Margarida é divorciada e não tem dependentes a seu cargo. Ela foi admitida no dia 2 de novembro de 2013. Vamos então fazer a estrutura aqui do nosso cálculo para efeitos de processamento de salários. A remuneração mensal de 1.200 euros está integralmente sujeita a IRS e Segurança Social. Já vimos IRS artigo 2º do Código do IRS, Segurança Social artigo 46 do Código Contributivo. Quanto ao subsídio de alimentação, ele vai ter que ser dividido na parte não sujeita e na parte sujeita. Sabemos, pelos limites que conhecemos, que quando o subsídio de alimentação é pago em dinheiro, até 4,77 é não sujeito. Quando ele é pago em senhas ou vale de refeição, ticket, cartão, até 7,63 é não sujeito. Esta empresa paga em dinheiro, pelo que, tendo ela direito a 5,34 € por dia, e considerando que este mês
tem 20 dias de trabalho efetivo, como já vimos no início do caso prático. A parte não sujeita será 4,77 vezes 20, 95,40 é não sujeito, mas como a empresa paga 5,34, acima de 4,37 vezes 20, 11,40 é sujeito. A Margarida recebe o subsídio de férias e o subsídio de Natal em duodécimos. Considerando que a sua remuneração mensal fixa é de 1.200 euros e considerando então que o subsídio de férias e o subsídio de Natal, o 13º e o 14º meses correspondem a valor igual à remuneração mensal, o duodécimo será 1.200 euros a dividir por 12, quer a nível de subsídio de férias, quer a nível de subsídio de Natal. Portanto, em vez de receber de uma só vez, vai receber 100 euros durante 12 meses e 100 euros durante 12 meses em termos do duodécimo do subsídio de férias e duodécimo do subsídio de Natal. Bom, os duodécimos estão sujeitos à retenção de IRS e à segurança social. O subsídio de férias e o subsídio de Natal estão sujeitos a IRS, retenção na fonte, em sede de IRS e a segurança social. Mas, em sede de IRS, o subsídio de férias e de Natal terão de fazer uma retenção na fonte autónoma. Porque nós não podemos, e já tínhamos visto isto, somar o subsídio de férias e o subsídio de Natal aos restantes valores. Subsídio de férias, subsídio de Natal, trabalho suplementar ou horas extra e rendimentos de anos anteriores, eles obrigatoriamente terão que fazer uma retenção na fonte autónoma, conforme nós já tínhamos visto. O que acontece é que eu vou ter que aplicar uma retenção sobre os 100 euros, uma retenção sobre os restantes 100 euros do duodécimo do subsídio de Natal e depois uma retenção sobre o vencimento mais as restantes quantias que estão sujeitas ao IRS. No fundo, eu posso adicionar tudo. Só não posso adicionar o subsídio de férias, o subsídio de Natal, o trabalho suplementar. No caso prático anterior, vimos exemplos de trabalho suplementar, conforme se recordam, e os rendimentos relativos a anos anteriores pagos em ano seguinte não podem ser também adicionados, têm que ser objeto de retenção na fonte autónoma. A taxa que eu vou considerar para os 100 euros, portanto, a taxa de IRS que eu vou considerar para os 100 euros, é a mesma que eu consideraria para o valor total do subsídio de férias e do subsídio de Natal. Portanto, nós vamos procurar a taxa que aplicaríamos a 1.200 e essa taxa vai ser aplicada todos os meses a 100 euros, quer do ponto de vista do subsídio de férias, quer do ponto de vista do subsídio de Natal. Os duodécimos estão sujeitos à retenção de IRS e Segurança Social, como eu já disse. Repetindo, em sede de IRS, os subsídios de férias e de Natal terão de fazer retenção na fonte autónoma. Muito bem. E repetindo novamente, a taxa a considerar para o duodécimo será a mesma que se consideraria para o valor integral do subsídio. Então, os valores brutos sujeitos a IRS e a Segurança Social serão os 1.200 euros, mais os 11,40, que é a parcela do subsídio de alimentação em parte sujeita, mais o duodécimo do subsídio de férias e o duodécimo do subsídio de Natal, prefaz 1.411,40. Os valores brutos ou ilíquidos que não estão sujeitos a IRS e a Segurança Social, no caso desta trabalhadora, é a parte do subsídio de alimentação não sujeito, 95,40. Desta forma, uma vez que a Margarida Maia ela é divorciada e não tem
dependentes, do ponto de vista da sua tabela de IRS, nós vamos ter que aplicar a tabela número 1, que é a tabela do trabalho dependente para não casado. Aqui o não casado representa o solteiro, o viúvo, o divorciado. No caso, ela é divorciada. E então, taxas a aplicar. Eu vou ter que aplicar aqui 3 vezes uma taxa. Em primeiro lugar, vou aplicar a taxa sobre 1.211,40, que é o valor sem o subsídio de férias ou o duodécimo e sem o duodécimo do subsídio de Natal. Portanto, recorrendo à tabela e considerando o valor de 1.211,40, 1.211,40, eu tenho que me posicionar em 1.225. E para 0 dependentes a taxa é de 14,5. Já agora, uma vez que os duodécimos do subsídio de férias e do subsídio de Natal farão a retenção à mesma taxa que se aplicaria ao valor total, e o valor total serão 1.200 euros, para 1.200 euros, também é até 1.225, porque 1.143 não chega, a taxa é igualmente de 14,5. Portanto, vamos aplicar 14,5 aos 3 valores. Então, IRS retido na fonte 14,5 sobre os 1.211,40, temos 175,65, e depois aplico outra vez 14,5 aos 100 euros, porque vi que para 1.200 euros a taxa a aplicar é de 14,5, o que dá 14,50 euros. E para o duodécimo do subsídio Natal, 14,5% vezes 100 euros, 14,50 euros e 50 cêntimos. Desta forma, temos os 3 valores de IRS. Total do IRS retido na fonte, 175,65, mais 14,5 euros, mais 14,5 euros, o que dá 204,65. Não esquecer que, em conformidade com o número 1 do artigo 99E do Código do IRS, o arredondamento terá que ser para a unidade do euro inferior. 204,65, eu tenho que reter na fonte 204 euros. Em relação à segurança social, a parte da empresa, a parte do trabalhador, 11% sobre o valor total. Nós, na questão da segurança social, não temos que fazer qualquer autonomia, porque a segurança social é apenas de 11%, é uma taxa. Não há aumento de taxa face a aumento de rendimento. E, consequentemente, eu aplico sobre o valor total, o que dá 155,25. Temos o resultado líquido do trabalho dependente a pagar à Margarida Maia, 1.200 euros, mais 95,40 a parcela do subsídio de alimentação não sujeito, 11,40 a parcela do subsídio de alimentação sujeito, os 100 euros do duodécimo de subsídio de férias, os 100 euros do duodécimo do subsídio Natal, subtraindo os 204 euros de retenção em sede de IRS e os 155 euros de taxa social única, segurança social, os 11%. Terá direito a receber um valor líquido de 1.147,55. Quais os encargos para a entidade patronal? A entidade patronal está sujeita, do ponto de vista de segurança social, a 23,75.
vezes 1411,40. 335,21. Portanto, a Segurança Social vai receber 11% retirado ao trabalhador, a participação do trabalhador, e 23,75% a participação da entidade patronal. No fundo, 11% mais 23,75 serão 34,75, que terá que ser entregue à Segurança Social. Ainda para a empresa existe mais um encargo. É que a Margarida Maia foi admitida a 1 de outubro, ou depois de 1 de outubro de 2013. Na verdade, ela foi admitida no dia 2 de novembro de 2013. E todos aqueles que têm contrato de trabalho estabelecido a partir de 1 de outubro de 2013, as entidades patronais têm que fazer a inscrição desses trabalhadores, ou tiveram que fazer a inscrição desses trabalhadores no fundo de compensação, no site próprio do fundo de compensação. E, como sabemos, o Fundo de Compensação do Trabalho, ele aplica-se aos trabalhadores cujos contratos foram celebrados após 1 de outubro de 2013. O Fundo de Compensação do Trabalho é um mecanismo que visa garantir ao trabalhador o pagamento de uma parte das compensações até 50%, a que ele poderá ter direito em caso de cessação do contrato de trabalho. E para os trabalhadores admitidos desde outubro de 2013 e daí para a frente, as entidades patronais terão mensalmente de pagar 0,925% de fundo de compensação do trabalho e 0,075% de fundo de compensação e garantia do trabalho. O FCT e o FGCT incidem sobre a retribuição base do trabalhador e as diuturnidades. Nós já sabemos que diuturnidades são rendimentos do trabalho dependente a que o trabalhador pode ter direito em função da sua antiguidade ao serviço da empresa. E isto terá que ser consultado no instrumento de regulamentação coletiva do trabalho, ou no contrato coletivo de trabalho, relativamente ao setor de atividade no qual a empresa está integrada. Portanto, temos que conhecer a classificação da atividade económica da empresa e face à classificação da atividade económica da empresa, o CAE, temos que ter acesso ao instrumento de regulamentação coletiva do trabalho e procurar a cláusula sobre as diuturnidades para ver como é que funciona no setor de atividade onde a empresa se integra, ou seja, a partir de que antiguidade, na mesma categoria profissional, o trabalhador passa a ter direito a diuturnidade. Ela não tem diuturnidade e, portanto, nós vamos aplicar o Fundo de Compensação do Trabalho e o Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho apenas sobre a remuneração mensal ou a retribuição mensal. Portanto, o Fundo de Compensação do Trabalho e o Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho apenas incidem mensalmente sobre a retribuição base do trabalhador mais as diuturnidades, se existirem. E o Fundo de Compensação do Trabalho e o Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho incidem sobre 12 meses. Não incidem sobre o subsídio de férias nem o subsídio de Natal. Está bem? Portanto, não há incidência do Fundo de Compensação do Trabalho e do Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho sobre o subsídio de férias e o subsídio de Natal. São as 12 retribuições base e as respectivas diuturnidades, se existirem, os 12 meses farão, no fundo é 1%. A empresa tem que entregar ao Fundo de Compensação 1%.
em que 0,925% é Fundo de Compensação do Trabalho e o FGCT é 0,075 vezes 1.200. No caso dela, 11,10, 0,90 são 12 euros. Aliás, 1% de 1.200, obviamente que daria 12 euros. Então temos aqui o resumo do caso da Margarida. Portanto, a Margarida, em termos de rendimento sujeito, 1.411,40. O rendimento não sujeito foi apenas a parcela do subsídio de alimentação não sujeito. A retenção de 204 euros de IRS, o desconto da Segurança Social de 11% e depois o rendimento líquido de 1.147,55, conforme nos deu no cálculo que fizemos. Então, temos a folha toda preparada, a folha de remunerações de maio do ano N. Em termos de encargos por parte da entidade patronal, a Margarida serão 335,21 a título de segurança social, conforme nós tínhamos calculado, e temos o Fundo de Compensação do Trabalho de 11,10 e o Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho de 0,90, o que totaliza os 12 euros a entregar ao Fundo de Compensação. Então, perante estes quadros, o que é que nós vamos ter que fazer? O que é preciso a partir de agora fazer? Quais são as obrigações declarativas e de pagamento que surgem a partir de agora, depois de termos construído tudo isto e de termos feito os vários cálculos para os vários trabalhadores da empresa? Nós vamos ter que entregar a declaração mensal de remunerações AT, do dia 1 ao dia 10 do mês seguinte. Esta declaração mensal de remunerações para a autoridade tributária, deixem-me só, é esta aqui. Isto é digamos que o formulário que está disponível. Claro que não é a partir daqui que se vai preencher, isto é só para se visualizar. Esta é a declaração mensal de remunerações AT, que nós vamos ter que entregar do dia 1 ao dia 10 de junho, porque o exercício que estamos a fazer era de maio. E aqui, nesta declaração, vamos ter que individualizar os trabalhadores, um a um. Estes nossos trabalhadores têm diferentes tipos de rendimentos do trabalho dependente, portanto vamos ter que colocar aqui diferentes códigos, conforme as instruções que nós aqui temos. O código A será para rendimentos sujeitos. Nós temos aqui, por exemplo, o subsídio de alimentação não sujeito. Os trabalhadores vão ter que ter o código A21. Portanto, pelo menos todos os trabalhadores vão ter que ter duas linhas. Uma para o código A, outra para o código A21, que é o subsídio de refeição não sujeito. Temos aqui um trabalhador com ajudas de custo não sujeitas. Esse trabalhador vai ter que ter uma linha exclusiva com o código A22. E também temos um trabalhador que tem abono para falhas. E abono para falhas não sujeito. E esse vai ter que ter o código A23, que são outros rendimentos que estão previstos no artigo 2º do Código do IRS, que não foi especificamente colocado aqui um código. Também temos a trabalhadora que tem duodécimo do subsídio de férias. Ela vai ter que ter código A3. E depois vai ter que ter código A4 para o duodécimo do subsídio de Natal. E, portanto, vamos ter aqui uma declaração mensal de remunerações AT muito completa, porque
há trabalhadores que vão ter que ter aqui várias linhas. Vamos repetir sempre o número fiscal desse trabalhador e face ao tipo de código, e já vimos que vamos ter aqui trabalhadores com vários códigos, vamos sempre repetindo uma linha em função do respectivo código. Depois as somas virão para o quadro 4, portanto este quadro 5, no fundo, é uma discriminação trabalhador a trabalhador. E já vimos que cada trabalhador vai poder ter aqui várias linhas em função dos códigos que vamos atribuir aos tipos de rendimento do trabalho dependente. Depois teremos aqui os somatórios dos rendimentos sujeitos, o valor total, e como são sujeitos terão a retenção de IRS, as contribuições obrigatórias para a Segurança Social, aqui é apenas 11%. Aqui na declaração mensal de remunerações AT, na parte das contribuições obrigatórias, apenas colocamos 11%, ou seja, a parcela do trabalhador. E nós já temos as somas todas feitas para isto, não é? Portanto, este mapa aqui já me vai dar tudo a nível de somatórios para eu poder construir a declaração mensal de remunerações AT. Rendimentos isentos não os tivemos aqui, mas tivemos rendimentos não sujeitos. Tivemos a parte não sujeita dos vários subsídios de alimentação dos trabalhadores, tivemos a parte não sujeita das ajudas de custo, tivemos a parte não sujeita do abono para falhas. Isso vai ter que ser declarado como total. Obviamente que não há nada a nível de IRS nem de Segurança Social, porque é não sujeito. E aqui neste mapa eu já tenho o somatório dos rendimentos não sujeitos, vai ser este o valor que irei colocar lá. Os rendimentos sujeitos será este valor, a retenção de IRS este e a Segurança Social este valor. Ou seja, esta declaração ela vai ser preenchida do dia 1 ao dia 10 do mês seguinte e, a partir desta declaração, nós vamos, através do portal das finanças, obter o documento de pagamento do IRS, das retenções na fonte dos trabalhadores dependentes, que neste caso será de 869 euros. E o valor da retenção na fonte para os trabalhadores dependentes, de 869 euros, vai ter que ser pago do dia 10 até ao dia 20 do mês seguinte. Outra obrigação que surge daqui é a Segurança Social. Nós vamos ter que preencher a declaração Segurança Social. A declaração da Segurança Social é esta. Claro que vamos fazê-lo depois ao nível do software de gestão do pessoal, que mais à frente vamos utilizar no curso, porque todas estas declarações que eu agora estou a explicar, elas vão ser produzidas pelo nosso sistema informático de gestão do pessoal. E são produzidas em ficheiro. Quer a declaração de remunerações da Segurança Social. Esta é a declaração da Segurança Social, é minuta, portanto é o modelo. Nós vamos produzir tudo isto a nível informático. Esta declaração, ela também é entregue à Segurança Social e através da Segurança Social direta, de 1 a 10 do mês seguinte, e as quantias que daqui resultam, nós aqui vamos ter os 34,75 de Segurança Social e o valor total a pagar à Segurança Social, esse valor terá que ser pago do dia 10 ao dia 20 do mês seguinte. Portanto, esta é a declaração de remunerações para a Segurança Social. É entregue
de 1 a 10 do mês seguinte, quantia a pagar, pagamento do dia 10 ao dia 20 do mês seguinte. É elaborado ficheiro no nosso sistema informático e depois, a partir do site da Segurança Social Direta, nós fazemos o upload desse mesmo ficheiro para entregar esta declaração. O mesmo é feito relativamente à declaração mensal de remunerações AT. Outra obrigação que resulta de todo este processo que nós tivemos a desenvolver, portanto, para além da Segurança Social, para além da declaração mensal de remunerações AT, é o Fundo de Compensação e o Fundo de Garantia, o Fundo de Compensação e Garantia do Trabalho. Então, aqui, a emissão do documento para pagamento é realizada no site fundosdecompensação.pt. Este é o site onde nós trabalhamos o fundo de compensação, do ponto de vista do empregador, de inscrever os seus trabalhadores, de fazer o pagamento, de regularizar situações em incumprimento, de fazer cessações de contrato. Tudo é trabalhado neste site. Aqui temos toda a informação sobre o fundo de compensação e aquilo que nós vamos fazer no nosso sistema informático é produzir o ficheiro do fundo de compensação para depois podermos fazer o upload do mesmo aqui para o site e para produzir o documento para o respectivo pagamento. Ora, relativamente ao fundo de compensação, a emissão de documento para pagamento é realizada no site do Fundo de Compensação, chama-se, como eu já referi, www.fundosdecompensação.pt. Aliás, temos aqui o link para podermos entrar. A partir do dia 10 de cada mês. A aplicação informática determina o valor a pagar em cada mês em função dos dados inseridos pelo empregador, referentes aos contratos de trabalho que celebrou com os seus trabalhadores, pelo que este terá apenas que validar aquele valor. Esta validação dá origem à criação do documento que contém as referências para pagamento. O pagamento é devido entre os dias 10 e 20 de cada mês e pode ser efetuado numa caixa multibanco, em pagamento de serviços ou através do home banking. O pagamento pode ainda ser realizado até ao dia 8 do mês seguinte, mas sujeito a contagem de juros diários a partir do dia 20. Os juros correspondentes serão incluídos no pagamento do mês seguinte. Então temos o resumo de todas as obrigações que nós temos que cumprir face a um processamento de salários e obrigações de caráter mensal. Resumindo, em primeiro lugar, vamos entregar a declaração mensal de remunerações AT, prazo do dia 1 ao dia 10 do mês seguinte. Desta declaração de remunerações AT vai surgir um valor de IRS, de retenções na fonte relativamente aos rendimentos sujeitos. O IRS que daqui for considerado, nós vamos obter a partir do portal das finanças documento de pagamento e o pagamento terá que ser feito do dia 10 ao dia 20 do mês seguinte. O pagamento do IRS retido na fonte aos nossos trabalhadores dependentes. Temos também que fazer a entrega da declaração de remunerações à Segurança Social do dia 1 ao dia 10 do mês seguinte. E o pagamento das quantias à Segurança Social, que no fundo é a parte do trabalhador e a parte da empresa, no conjunto 34,75, do dia 10 ao dia 20 do mês seguinte. E depois o Fundo de Compensação e o Fundo de Compensação e Garantia do Trabalho, que já expliquei e já mostrei o respectivo site. Todas estas obrigações elas são produzidas, portanto, a Declaração Mensal de Remunerações AT
bem como a declaração de remunerações à Segurança Social, tudo é produzido no sistema informático que nós vamos utilizar no curso um pouco mais à frente. E quando estivermos a fazer o processamento de salários em ambiente informático, vamos produzir estes documentos para ficarem prontos para poderem ser entregues nos respectivos portais. Só para concluir esta videoaula, eu vou agora fazer uma breve referência à Declaração Mensal de Remunerações AT. Vou preenchê-la manualmente para vos explicar como é que a mesma se preenche. Porque, efetivamente, ao utilizarmos o sistema informático, já tudo isto virá preenchido, mas eu gosto sempre de explicar como é que as coisas funcionam e de preencher manualmente por exemplificação para quando chegarmos à parte informática em que os mapas nos vão aparecer através de comandos que vamos fazer, sabermos exatamente, interpretarmos aquilo que estamos a fazer. Nós no Portal das Finanças temos acesso ao preenchimento da DMR, que é a Declaração Mensal de Remunerações AT. E quando nós entramos na DMR de uma empresa, nós vamos fazer o seu respectivo preenchimento. Na área de serviços, aqui da autoridade tributária, eu vou aqui a negócios, por exemplo, a empresas. Na área de serviços, nós temos também a Declaração Mensal de Remunerações AT. Ela está aqui e nós podemos entrar nos downloads e fazer o download da mesma para o nosso computador, para podermos experimentar e trabalhar com a mesma. Eu, entretanto, tenho-a aqui no meu computador, fiz o download da mesma. Isto é exatamente o que aparece no Portal das Finanças. Esta é a Declaração Mensal de Remunerações AT. A tal que vos mostrei ao bocado, mas que agora esta é para preenchimento offline e é a mesma que depois a nível informático nós vamos produzir. Temos que colocar o código do Serviço de Finanças da empresa, depois o número de identificação fiscal da empresa, o ano e o mês. Nós temos aqui 2020 e estávamos a fazer o mês de maio. Portanto, o mês 05, ou o mês 5, peço desculpa, o mês 5, maio. O quadro 4 é o quadro dos totais. Lembram-se daqueles totais. Isto é exatamente a mesma declaração que eu há bocado estive a mostrar, só que mostrei o modelo. Isto é o download da aplicação do Portal das Finanças para se poder fazer o preenchimento offline. Os rendimentos sujeitos, eu agora tomei nota, eram de 6.054,96. 6.054,96. Não esquecer que eu estou a utilizar este mapa resumo que elaborei, está bem? Estou a utilizar aqui este mapa, que é a minha folha de remunerações do mês de maio, e eu vou utilizar isto para preencher esta declaração. Portanto, 6.054,96 é o rendimento sujeito. Depois, a nível de retenções de IRS, são 869 euros. E é a partir destes 869 euros que depois, quando nós validarmos e entregarmos esta declaração, nós vamos obter o documento para pagar este valor às finanças. Este valor tem que ser pago do dia 10 ao dia 20 do mês seguinte.
Do dia 1 ao dia 10 entregamos esta declaração, do dia 10 ao dia 20 entregamos a quantia de IRS. As contribuições obrigatórias é a Segurança Social dos trabalhadores, 681,66, conforme se podem recordar, 681,66. E temos agora os rendimentos não sujeitos, que digamos que é aquela parte do subsídio de alimentação dos vários trabalhadores até 4,77€. Era a parte do abono para falhas do trabalhador que tinha direito a abono para falhas e que nós calculamos a parte não sujeita. É a parcela das ajudas de custo que nós calculamos para os trabalhadores com ajudas de custo da parcela não sujeita. E, portanto, não sujeito são 519,13. Conforme nos é indicado aqui, 519,13. Estes são os totais. O que é que nós agora temos que fazer? Os totais estão preenchidos. A partir de agora, no quadro 5, nós temos que fazer o preenchimento das linhas trabalhador a trabalhador. Fazemos adicionar linha. Eu aqui vou ter que adicionar várias linhas, porque nós temos vários trabalhadores e já sabem que diferentes trabalhadores têm aqui códigos diferentes. E eu tenho que conhecer os valores da Marta, do Pedro, do Manuel, da Margarida. Portanto, é uma questão de reverem tudo o que está para trás, em termos de resolução, não é? Nós resolvemos um a um. Tendo na posse o manual, é muito simples agora de preencher, temos de ter cuidado com os códigos. Por exemplo, vamos considerar a Marta Magalhães, que era a primeira trabalhadora. O número fiscal da Marta, o número de identificação fiscal, 211111111. São 9 dígitos, claro que eu inventei os números de contribuinte, não é? Não temos rendimentos de ano anterior, temos rendimento agora deste mês de maio. E vamos começar pelo rendimento sujeito. É de 1811,40. E aqui vamos atribuir o código. E o código é o código A. De acordo com as instruções da DMR, o código A, portanto, isto é aquilo que nós agora estamos a preencher. Estamos a preencher esta primeira linha, não é? Estamos a preencher na aplicação offline. E o código A é o código para rendimentos de trabalho dependente sujeitos. E, portanto, ela integra como valor sujeito 1811,40, conforme as contas que nós fizemos no caso prático. O local é o continente, portanto, aqui pode ser C de continente, RA de região autónoma. Portanto, aqui é continente. A retenção de IRS, no caso dela, foi de 360 euros. Contribuições para a Segurança Social, 199,25. Eu estou meramente a utilizar aqui os valores da Marta. Tenho que colocar o número de identificação fiscal da Segurança Social. Está bem? Temos que colocar aqui o número de identificação fiscal da Segurança Social. Portanto, 5.000 ou 571,5505. Isto é o número da Segurança Social. E agora vamos ter que abrir uma nova linha.
para a Marta, porque a Marta tem 95,40 € de subsídio de alimentação não sujeito. E de acordo com as instruções do nosso modelo, o subsídio de alimentação não sujeito, a sua parte não sujeita, tem que obedecer ao código A21. Então vamos aqui agregar o código A21. E assim a autoridade tributária já sabe que este é a verba do subsídio de alimentação não sujeito. Portanto, estão identificados os dados da Marta Magalhães. As empresas têm que fazer este preenchimento durante os 12 meses. E cada trabalhador virá aqui, não é? Então, é por causa desta comunicação que as empresas todos os meses fazem à autoridade tributária que no final vai existir aquilo a que se chama o IRS automático. Ou pelo menos, quando nós entregarmos o nosso IRS, já vêm lá os valores pré-preenchidos. Esta DMR, Declaração Mensal de Remunerações AT, que é preenchida para os trabalhadores dependentes da empresa, residentes, apenas para trabalhadores dependentes residentes, esta declaração servirá para a autoridade tributária todos os meses recolher os valores dos trabalhadores e depois para o ano, quando os mesmos entregarem a declaração de IRS, já encontramos lá os nossos valores pré-preenchidos, conforme sabem, não é? Quem entrega o IRS sabe que no anexo A já lá está o rendimento bruto pré-preenchido, já está a retenção de IRS, já estão os descontos da Segurança Social, porque a autoridade tributária somou os valores e o pré-preenchimento é feito. Então, quando no próximo ano entregarem a declaração de IRS e verificarem o pré-preenchimento do anexo A de trabalho dependente, já sabem que o motivo é porque as entidades patronais entregaram todos os meses a chamada Declaração Mensal de Remunerações AT. Ora, seguidamente temos o próximo trabalhador e o próximo trabalhador é o Pedro, que tem aqui estes valores. Vamos então ao caso do Pedro. Vamos inventar um número de contribuinte para o Pedro, 9 e depois o resto tudo 1. E vamos aos valores do Pedro. O Pedro tem 892,30 de rendimento sujeito, obedece ao código A, foi obtido no continente e a retenção de IRS do Pedro foi de 16 €. Em termos de segurança social, o desconto da segurança social foi de 113,78 e mais uma vez o número de contribuinte da segurança social 571,5505. Este é mesmo o número de contribuinte real, está bem? É este o número de contribuinte que nós temos que colocar relativamente à segurança social. Vamos adicionar mais linhas, adicionar linha, até porque o Pedro tem mais dois valores. Tem um valor de subsídio de alimentação não sujeito e tem abono para falhas não sujeito. Então vamos aqui 9 e o resto tudo 1, mais uma linha para o Pedro, colocar o valor do subsídio de alimentação que não está sujeito, 95,40 €, é o código A21, continente, claro que não tem retenção de IRS, porque é não sujeito, e já sabem que é o código A21, porque nas instruções A21 é o subsídio de refeição parte não sujeita.
Seguidamente, temos para o Pedro o abono para falhas e o abono para falhas tem que ter o código A23, outros rendimentos não sujeitos, porque não existe nenhum código específico para o abono para falhas. Então vou repetir mais uma linha e vou colocar o valor do abono para falhas, que foi de 46,67 a parte não sujeita. E lembram-se então, conforme as instruções, A23. Portanto, código A23. Muito bem. Obtido no continente. E para o Pedro está tudo. Passamos agora para o Manuel. Vou abrir aqui mais linhas. O Manuel Silva, vou inventar um número de contribuinte, 2, 1 e o resto do 2. O rendimento sujeito do Manuel Silva foi 1939,86. Código A. Obtido no continente. Qual a retenção de IRS? 289 euros. Qual o valor da Segurança Social? 213,38. Segurança Social, 571, o número fiscal da Segurança Social, 571.5505. E agora, mais uma linha para o Manuel Silva, porque ele tem o subsídio de alimentação não sujeito e que foi para ele de 85,86, porque ele tem ajudas de custo e nos dias das ajudas de custo ele não pode receber o subsídio de alimentação, por isso tem um valor menor comparativamente com os outros. Código C de continente. E esta linha está preenchida. E agora, mais uma vez, o valor das ajudas de custo. E que foram ajudas de custo não sujeitas. E que foram de 100 euros,40. Ou seja, 50,20 euros por cada dia, foram 2 dias. As ajudas de custo, de acordo com as instruções, ajudas de custo, a sua parte não sujeita, corresponde ao código A22. E, portanto, fica aqui com o código A22 e a autoridade tributária já sabe que isto serão ajudas de custo. Não se preenche mais nada porque estas são não sujeitas.